Sempre que tem um perrengue, eu acho que o vídeo carece de uma finalização, de uma explicação, porque quando dá um problema, eu geralmente aborto a missão, vou para casa e me dou por satisfeito. Mas eu acho que é importante para que futuramente eu veja esse vídeo e eu entenda exatamente o que eu passei e para aquelas pessoas que estão vendo absorverem o conhecimento e experiência e poder decidir se deve ser feita a mesma coisa ou não. Eu me programei de ir no parque e fui ontem, como vocês viram. Só que algumas coisas fugiram do meu controle. Por quê? Eu fui tendo conhecimento dos pontos turísticos, mas não da distância entre eles. Então eu cheguei no parque, o acesso, sabia que esse edifício, 27 quilômetros, estrada, a maioria não pavimentada. Então, é horrível. Aí lá dentro, pior ainda. Cheguei no parque, me identifiquei ali, e aí eu consegui ter o acesso. E ele me deu a localização, mas não distanciamento. Eu andei muito, eu andei mais do que eu acho que eu aguento. Eu devo ter superado o meu limite. Eu cheguei exausto, isso porque graças a Deus eu cheguei. A primeira cachoeira não era muito distante, por isso que as famílias vão, e é que tem o aparato humano ali, os cuidados. Essa que tem um acesso mais facilitado, é bem cuidada. As outras, elas são distantes. Tanto que eu só vi um casal ir. E aí é que o bicho pega. Eu sei que eu andei até a Cachoeira dos Mochileiros muito e depois até a Cachoeira das Posses. O problema é voltar. Quando eu falo de 20 quilômetros percorridos, se a gente pensar isso numa superfície plana, relativamente mais fácil, porque eu coloco um fone de ouvido, vou caminhar, a gente não vê o tempo passar. Agora, quando você está em meio à natureza, a gente tem que considerar tudo. O cuidado você tem ao pisar no galho, que pode ter uma cobra, as subidas e descidas, você escorrega, tem que colocar força segurando numa árvore para não cair, tem que pular alguns lugares, você tem um degrau que ele é curto, o outro você tem que dar um salto, você gasta mais energia. Eu levei comida através de ração, eu chamo, né? Na verdade, os biscoitos acabaram, meia hora antes do percurso acabar, e 2 litros de água também, foi embora. Então eu não tinha a noção dessa distância. Isso me gastou energia demais. Tanto que na minha mente eu cogitei a hipótese de esperar pelo socorro. Falei, não, vou embora, vou embora. Consegui ir andando. No final já estava sentindo aquele cansaço. Já tem mais de 1h30 de caminhada. Eu estava realmente extenuado. E vim embora. Chegando aqui na cidade, corri atrás de banho. Eu estava sem banho desde a manhã do dia anterior. Aqui não tem chuveiro público. Tem um banheiro público na rodoviária. Eu tomei um banho rápido ali e vim pro trailer. Aí a missão final era conseguir janta. Eu não consegui almoçar, estava no parque de 10 da manhã às 5 da tarde. Lá não tem nada, né? É o que você leva, só comer biscoito. Aqui na cidade tive dificuldade de conseguir um lugar para jantar. Então, comi um hambúrguer. Então, foi a comida de sal que eu tive e hoje eu volto para a minha cidade. Agora serão 3 horas e pouco, 4 horas de viagem. Um carrinho popular puxando o trailer até chegar a Campo Grande, Rio de Janeiro, tá ok? Só para finalizar com uma explicação. Espero que não tenha ficado longa e cansativa, mas eu achei muito necessária. E aí? Prontos para o perrengue? A noite anterior eu tive muita dificuldade de dormir naquela outra praça. Gravei nessa praça aqui, nesse banco agora. E ali está o Cine Teatro. Dando a volta, o ponto do ônibus, aqui onde eu dormi com o mini trailer. Então eu fui para o parque, deixei o trailer aqui, voltei à noite, engatei o carro e é isso daí. Só para finalizar, a sensação do meu corpo de ter ultrapassado todos os limites é que eu tive uma briga com o campeão mundial de boxe, mas eu perdi nos pontos, no 12º round. Tô moído. Mas dentro de 2 ou 3 dias, devo voltar ao normal. Tchau, gente. Alguns centímetros depois... Vim fazer a visitação aqui na Fazenda Pau d'Alho. Postei um mini trailer no canto e antes de ir embora eu vou dividir essa experiência com vocês. E o casarão está aberto para visitação. Vamos agora conhecer a Fazenda Pau d'Alho.
Mas aqui é a cozinha, né? A cozinha que atendia a sede da fazenda. O piso não é original era chão de terra batida. Na restauração já tinha esses pisos de tijolos, o Irfan acabou deixando. Apesar de fazer parte da casa grande, cozinha e copa era a área de trabalho, que é onde ficavam as mucamas. As mucamas que trabalhavam aqui. Dali para lá a gente já vê um degrau, assoalho de madeira, uma parte mais elevada. Aquilo ali é até uma forma de hierarquia. Quem está lá em cima é superior que quem está aqui embaixo. Já é diferenciado. A gente sai da copa e entra na sala de jantar. Essa é a sala de jantar. Diferente de algumas outras fazendas, essa daqui ela não foi construída para ser moradia. Essa fazenda é uma fazenda comercial, né? Então a casa ela não é muito vultuosa, não é muito luxuosa. Ela é menor, não tem muito luxo, porque quando ele construiu ele não tinha ideia de vir morar aqui na fazenda. Mas teve que vir morar no final de 1818. Ele, um casal de filho que ainda era solteiro, a esposa vieram morar aqui, ele teve algum problema com alguns administradores e acabou vindo morar na fazenda. Da sala de jantar e entra na sala de estar. A cadeira da corrente lá é uma cadeira da época. A gente colocou a corrente lá, que tinha um aviso para as pessoas sentar, as pessoas ignoravam o aviso, sentavam para tirar foto. Tirei o aviso e coloquei a corrente, automático as pessoas chegaram aqui, similar a cadeira e corrente com cadeira de tortura. Falei assim, não vou nem pôr a boca, é um mau presságio, né? Essa não foi a ideia, funcionou, eu deixei a corrente. O quadro é um quadro com a imagem do Coronel João Ferreira de Souza, proprietário da fazenda. Esse quadro data de 1827. Esse quadro é a data da reforma dele, quando ele foi reformado como capitão do 1º Batalhão da Imperial Guarda de Honra do Príncipe Regente na época, era Dom Pedro I. O dono das fazendas fazia parte da Guarda do Príncipe Regente. Aí eu arrisco a dizer até que a arquitetura dessa fazenda, como fazenda de café, ela é única no Brasil. E geralmente a gente chega numa fazenda de café, a gente se depara com o terreiro de secagem de café e logo atrás a casa grande. Escada de frente ou escada de lados. Essa não. Essa é toda bem fechada, toda bem murada. Essa tem a visão de uma fortificação, parece um forte. Não tem registro que ela foi construída para ser um forte, mas o dono da fazenda era militar, chamava-se Coronel João Ferreira de Souza. Coronel era só o título, a patente dele era de capitão. O dono das fazendas era o capitão do 1º Batalhão da Imperial Guarda de Honra do Príncipe Regente na época, era Dom Pedro I. Fazia parte da guarda do Pedro I. Essa é a frente da casa grande. Aqui é a frente, tá? A entrada sempre foi pela lateral, por onde nós entramos aqui. Mas essa é a frente da casa. De frente com a estrada. Aqui embaixo a gente tem um porão, debaixo da casa a gente tem um porão, que era conhecido como Casa da Guarda, onde ficava em torno de 30 a 35 guardas. No fundo nós temos uma capela dedicada a São Roque. Bonita, né? Bonito. Também tudo da época. Sim. Aquela entrada que você entrou por ela é conhecida como entrada comercial. Essa seria a entrada social. Por lá entrava quem ia prestar algum serviço, trazer algum mantimento, entrava e saía por lá. Por aqui entrava pessoal da elite. Essa passarela que você está andando em cima dela é onde ficavam os guardas. Aí tem uma na lateral e duas de frente lá. A gente vê as escadas de frente. Nesse jardim ficava 3 guardas por turno. Estava me contando que os guardas ficaram aqui 3 por turno. E bem nessas extremidades aqui, ó. Essa passarela que eu tô andando. E essa é a visão que eles tinham, ó. Muro alto, imponente. Opa, a entrada. E essa é a visão de quem está daqui de cima.
Então aqui a gente está entrando, era o quarto do coronel. Isso, esse é o quarto coronel, da esposa dele. Penteadeira não é uma penteadeira da época, mas data aí de 1926. Dentro do quarto coronel foi adaptado um banheiro. Esse banheiro é uma adaptação, foi feito na restauração. Tirava-se esse banheiro dali, essa porta e essa parede. Dentro do quarto coronel tinha um outro quarto, que é a famosa alcova, que era o quarto da filha solteira que vivia com o coronel aqui. Quem escolhia os maridos para as filhas era o pai. Então, quando chegava uma figura masculina dentro da fazenda, automaticamente a filha entrava para dentro do quarto, era trancada aqui, só saía daqui quando a figura masculina fosse embora, para que não corresse o risco dela ter contato com essa figura masculina. A maior parte das alcovas não tem janelas, é só uma janelinha para entrar uma ventilação. Em específico, essa tem janelas, porque a janela está bem de frente com aquele muro da guarda que nós vimos ali. Caso alguém fosse querer pular o jardim para pular a janela do quarto da filha para fretar com a filha, tinha os guardas. Caso a filha fosse querer pular a janela para dar um perdido com o pai, para dar um perdido dos pais, tinha os guardas ali. Caso um dos guardas fosse querer fretar com as filhas, tinha 3. Pode ter certeza que um ia ser o cagueto, um ia ser o X9, né? A parte de cima era a senzala. Ali onde que viviam em torno de 302 escravizados. Não era dessa forma quando os escravizados viviam ali, tá? Quando esses escravizados viviam ali, aquela porta central, de frente com a escada, aquela porta maior, lá era uma enfermaria. Nessa enfermaria lá vivia um curandeiro, que tinha um conhecimento das ervas medicinais, caso os escravizados se machucassem, fosse picado por algum mal peçonhento, no cultivo de café, ou em qualquer outro trabalho, vinha até esse curandeiro que já tinha conhecimento das ervas, que ia tratar dos ferimentos. Para mais rápido possível os escravizados voltaram às atividades. Porque um escravizado doente ele não ia produzir, era prejuízo para o dono. Se ele morresse também seria prejuízo, que o dono teria que comprar outro escravizado. Essa enfermaria fazia divisões entre 2 alas. Do nosso lado direito era só um galpão, tinha 2 janelas e uma porta só. Era uma ala masculina. Do nosso lado esquerdo outro galpão, 2 janelas e uma porta, uma ala feminina. Essas divisões que nós estamos vendo ali com as separações foram feitas após a abolição de 1888, que a maior parte dos escravizados se dispersaram, ficaram fora, foram embora, não quiseram ser assalariados, principalmente na nossa região aqui. Nesse mesmo período, os imigrantes italianos estavam chegando no Brasil. O que é que os donos de fazenda estavam fazendo na época? Se preparando para receber os imigrantes. Já na gestão do comendador Zebedeu Airoz, o genro do coronel João Ferreira de Souza, ele pegou a senzala e dividiu ela por cômodo. Cada cômodo daquele ia alojar a família de um imigrante, por isso que ela está com essas divisões. Coisa que não aconteceu, tá? Não tivemos mão de obras de imigrantes italianos aqui, foi uma das maiores causas da derrocada do café na nossa região. Esse espaço aqui é a tulha, aqui onde fazia a seleção e o armazenamento do café. Debaixo da tulha nós temos um porão que guardava as ferramentas do cultivo do café. A casa do outro lado lá era a casa de um administrador. A parte gradeada eram as oficinas, marcenaria e carpintaria. Aqui nós temos algumas portas fechadas aqui que eram os armazéns. Aqui é onde se guardava os mantimentos secos, arroz, feijão, milho, era armazenado nesse espaço aqui. Ah, aqui tinha aqueles lugares que, não sei se eram senzalas, que geralmente era feito abaixo, embaixo da casa do senhor, Baixo senzalas. aqui, Não, né? A senzala onde que eles viviam, aquela parte de cima lá, Tá. que eu expliquei para vocês. Debaixo da tulha nós temos uma senzala, mas era uma senzala de castigo. De castigo. Nessa senzala, os escravizados que ficavam ali ficavam acorrentados pelo pescoço, pelos pés, pelos braços. Esses são réplicas de fogões, tá? Os originais eram de pedra. Aquela é uma prensa de mandioca. Ralava-se a mandioca. Interessante. Colocava entre as esteiras. Aquela peça redonda aí em cima. Com a madeira eles iam prensando ali. Escorria o caldo. Tiravam ela, lavavam, jogavam para cima dos fogões, torravam e fazia a farinha. Nossa, aqui é bem grande, bem espaçoso, bem imponente, né? E tem essa visão de fortificação que eu falei para você, né? Tudo bem fechado. Aqui embaixo que eu falei para você. Ah. Aqui embaixo tem um porão que guardava os ferramentas do cultivo de café, mas era usado como senzala de castigo. É, a altura até que é
Dá pra ficar de pé, muito morcego, né? Cuidado, tem um pouquinho. Eles vão pra lá, eles não vêm pra cá, não. Ah, Mas ela é mais alta, perto de algumas outras senzalas. Por quê? Porque aqui em cima é onde se armazenava o café. E a nossa região é muito úmida. Você tá vendo a umidade aqui, ó? Se ela fosse muito baixa, essa umidade poderia alcançar esse assoalho e prejudicar a qualidade do café. Por isso ela foi construída mais alto um pouco. Essa parede aqui é onde ficavam os troncos, com as correntes, os escravizados ficavam acorrentados pelo pescoço, pelos pés, pelos braços. Dias, semana e meses se suportasse, né? Não suportava muito não. E aqui em cima nós temos a tulha, aonde era selecionado e armazenado o café. espaço bom, né? Bom. O café, depois que ele era recolhido do cafezal, ele era trazido para esse espaço aqui fora. Esse gramado que nós estamos vendo aqui era o terreiro de secagem de café. Ele era seco, depois que ele era seco, ele ia para uma bateria de pilões que tem ali atrás que nós vamos conhecer. Ele era descascado ou tirado do coco. Depois que ele era descascado e tirado do coco, ele vinha para essa bancada aqui, ó. Quem fazia a seleção dos grãos de café eram as escravizadas femininas. Essa pelo tamanho, pela cor, pela textura, visualmente e manualmente. Armazenava em sacas e armazenava nesse espaço aqui. Pra vocês terem ideia do tamanho da produção da fazenda, 1836 foi o auge, o top da colheita aqui. Chegaram a colher aqui 6.250 arrobas de café. Isso dá quase 93 toneladas, 93 mil quilos de café. Nossa. E essa é a bateria de pilões. Aqui é onde fazia o beneficiamento e descascar o café. Ali atrás hoje nós vemos um aqueduto de concreto. Esse aqueduto de concreto original era madeira. Nos fundos nós temos aquedutos originais que são de pedras. Eles iam até na parte de cima da fazenda, onde se desviava o rio descia por todo esse aqueduto, caía na bica lá em cima, no telhado da roda d'água, nós temos uma bica. Aí o rio caía ali e enchia os compartimentos da roda. A roda girava. A roda girando, girava esse cilindro aqui que está acoplado a ela lá. As travas são alternadas de duas em duas e são arredondadas aqui. Quando girava, ela entrava nessa mão de pilão. Em cima da mão de pilão tem uma rondana de madeira. Quando ela pegava essa rondana, ela subia e escapava e descia. Como ela alternava, enquanto duas subiam, duas desciam. O café, depois de ele ter sido seco no terreno de secagem de café, ele era jogado nessas bocas de pilões aqui, ó. Em torno de 70, 80 quilos de café em cada boca dessa daqui. Ele ia sendo descascado ou tirado do coco. Após ele ser descascado, tirado do coco é a palavra que eles usam em algumas regiões do Brasil. Depois dele ser descascado, dos dois lados tem essas gavetas aqui, ó. Os escravizados vinham, colocavam os peneirões aqui embaixo, abriam essas gavetas, o café escoava dentro dos peneirões. Eles pegavam os peneirões e iam até a boca do fosso para abanar o café. Quer jogar o café para cima para as cascas avoarem. Aí levava para a tulha para poder estar selecionando. Isso era uma linha de produção: secagem, descascagem, seleção e armazenamento. Aquela parte ali em cima é que fazia a queda d'água para fazer a roda girar? Exatamente. Aquela lá é a bica, aonde o rio caía, que o rio era desviado para cá e o rio descia por todos esses aquedutos e caía lá e enchia os compartimentos da roda. A roda pesada girava e girava o cilindro, que fazia trabalhar toda essa bateria de pilões. Aquela porta central, de frente com a escada, aquela porta maior, lá era uma enfermaria. Nessa enfermaria lá vivia um curandeiro, que tinha o conhecimento das ervas medicinais, caso os escravizados se machucassem, fosse picado por algum mal peçonhento, no cultivo do café, ou em qualquer outro trabalho, vinha até esse curandeiro que já tinha conhecimento das ervas, que ia tratar dos ferimentos. Para mais rápido possível os escravizados voltaram às atividades. Porque um escravizado doente ele não ia produzir, era prejuízo para o dono. Se ele morresse também seria prejuízo, que o dono teria que comprar outro escravizado. O dono das fazendas, o coronel João Ferreira de Souza, ele construiu a senzala na parte de cima, porque a nossa região é uma região muito úmida. Se esses escravizados vivessem constantemente em senzalas inferiores, eles iam adoecer por consequência da umidade. Se eles adoecessem, eles não iam produzir o que eles estavam produzindo, teria prejuízo. Alguns poderiam morrer, ele teria prejuízo também. A parte de cima aqui é uma parte arejada, uma parte seca. Não corriam risco de ficarem doentes por consequência da umidade, né?
Por isso que ele decidiu construir na parte de cima. Da enfermaria para o lado esquerdo, o Alexandre falou que era uma senzala das mulheres. O lado direito para os homens. E olha a visão que eles tinham. Bonito, cara. Tô impressionado com o local, com a altura. Ah. São 6h30 da manhã, num domingo, e queria começar dizendo que eu tô me sentindo Carlos Alberto da Praça Nossa. E tem um cachorro vindo na minha direção só para atrapalhar a gravação. Uau, uau, eu queria gravar para os inscritos ali do canal uma explicação. Dá pra gente brincar depois, não? Daqui a pouco eu brinco com você, tá bom? Não sei se eu tenho pão, eu te dou um biscoito. Pode ser? Corta aí, corta, depois a gente volta.